Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Eu sou seu host e hoje a gente vai mergulhar num tema essencial do direito processual civil aqui no Brasil. Olá a todos, é um prazer estar aqui para a gente conversar. Legal! O tema de hoje é o julgamento conforme o estado do processo. Parece um nome um pouco formal, né? Mas a ideia é entender uma fase que funciona assim, como um grande filtro no processo. Exatamente, é um momento crucial. Depois daquela fase inicial, sabe? Petição inicial, citação do réu, a contestação, talvez uma réplica do autor. Aí o juiz para e dá uma olhada geral. Uma olhada para decidir o que exatamente? Qual o rumo que a coisa vai tomar? Isso. É para definir os próximos passos. Se o processo, por algum motivo, tem que acabar ali mesmo, ou se já dá para julgar tudo, ou talvez só uma parte. Ou então, se vai precisar de mais provas, né? Aí tem que organizar essa fase de instrução. Entendi. E onde a gente encontra isso na lei? A base principal está lá no Código de Processo Civil de 2015, né? Nos artigos 353 até o 357. Eles que desenham esse caminho. Perfeito. E só para reforçar, né, o nosso papo aqui no Concurseja é sempre pensando em quem está começando a estudar direito. Então a gente vai tentar descomplicar ao máximo esses conceitos. Com certeza. A ideia é essa, tornar acessível. Maravilha. Então vamos começar a detalhar esse instituto. Você mencionou que ocorre após as providências preliminares. O que exatamente o juiz analisa nesse momento, segundo o artigo 353? Então, o artigo 353 diz basicamente que, cumpridas as providências preliminares ou, se elas não forem necessárias, o juiz vai proferir o julgamento conforme o estado do processo. Ele vai verificar principalmente três coisas. Quais seriam? Primeiro, os pressupostos processuais. São aqueles requisitos básicos para o processo existir e se desenvolver de forma válida, sabe? Tipo a competência do juiz, a capacidade das partes, uma petição inicial apta. Certo, a base para tudo funcionar. Isso. Segundo, ele olha as condições da ação, que hoje em dia basicamente são a legitimidade das partes, se quem está processando e quem está sendo processado são as pessoas certas, e o interesse de agir, ou seja, se o processo é realmente necessário e útil para resolver aquele conflito. Ok, legitimidade e interesse. E o terceiro ponto? E o terceiro ponto é justamente a necessidade de produção de outras provas. O juiz vai avaliar se as provas que já estão nos autos, principalmente as documentais, são suficientes ou se ainda existem fatos importantes que precisam ser esclarecidos com testemunhas, perícia, etc. Entendi. E qual o grande propósito por trás dessa análise toda? Por que não seguir direto para a fase de provas sempre que há uma contestação, por exemplo? O propósito é fundamental. Eficiência e celeridade processual. É evitar que o processo siga um caminho longo e custoso com produção de provas, audiências, se ele já pode ser resolvido antes, ou se ele tem algum problema grave que impede o julgamento do mérito. Faz sentido. É um filtro para otimizar o andamento da justiça, então. Exatamente. Evitar atos processuais desnecessários, sabe? Se o caso já está maduro para decisão, para que esperar mais? Ou se tem um vício que impede o prosseguimento, para que continuar gastando tempo e recurso? A ideia é dar uma resposta mais rápida e efetiva para a sociedade. E essa fase, ela é importante só pela rapidez ou tem outras relevâncias práticas? Por que quem está estudando precisa ficar bem ligado nisso? Olha, é super relevante por vários motivos. Primeiro, como falamos, evita o prolongamento indevido do processo. Isso economiza tempo, dinheiro e reduz o desgaste das partes e do próprio judiciário. Certo. Segundo, permite um julgamento mais célere nos casos em que a questão é só de direito ou quando os fatos já estão claros pelos documentos. Isso é muito comum, por exemplo, em ações de cobrança baseadas em contrato, discussões sobre cláusulas contratuais. Onde a prova documental já resolve, né? Exato. Terceiro, quando o processo precisa seguir para a fase de provas, essa etapa organiza essa instrução. O juiz vai definir o que precisa ser provado, quem tem que provar o quê. Isso evita que a fase de instrução vire uma confusão, com produção de provas inúteis ou sobre fatos que nem são controversos. Entendi, dá um norte para a fase seguinte. Isso. E, fundamentalmente, essa fase é um palco importante para a concretização de princípios processuais importantíssimos.
quais princípios estariam mais em jogo aqui? Ah, vários. Mas eu destacaria o contraditório, que está lá no artigo 9º do CPC. Ele garante que as partes sejam ouvidas antes de qualquer decisão que possa afetá-las. O juiz não pode, por exemplo, extinguir o processo ou julgar o mérito antecipadamente sem dar chance para as partes se manifestarem sobre essa possibilidade. Isso conecta com o princípio da não decisão surpresa, né? O artigo 10. Perfeitamente. O artigo 10 proíbe as decisões surpresa. O juiz tem que apontar a questão que ele está considerando, seja um vício processual, a possibilidade de julgar antecipadamente e dar oportunidade para as partes debaterem aquilo antes dele decidir. Nada de tirar um coelho da cartola. Essencial para a segurança jurídica, imagino. Sem dúvida. Além desses, temos o devido processo legal como um todo, a busca pela eficiência, que já comentamos, e também o princípio da cooperação, do artigo 6º. A ideia é que o processo seja uma construção conjunta entre juiz e partes, buscando a melhor solução. Essa fase de organização é um momento chave para essa cooperação acontecer. Muito bom. Então, entendidos os fundamentos, a importância e os princípios, vamos aos caminhos possíveis que o juiz pode seguir. Você mencionou 4 hipóteses principais, né? Isso. São os 4 desfechos previstos nos artigos 354 a 357. O juiz vai analisar a situação e ver em qual delas o processo se encaixa. Poderia listar novamente para a gente fixar? Claro. A primeira é a extinção do processo, lá no artigo 354. A segunda, o julgamento antecipado do mérito, que resolve tudo, no artigo 355. A terceira é o julgamento antecipado parcial do mérito, que resolve só uma parte, no artigo 356. E a quarta, se nenhuma das anteriores couber, é o saneamento e organização do processo, no artigo 357, para preparar a fase de provas. Ótimo. Vamos detalhar cada uma delas, então. Começando pela extinção do processo, artigo 354. O que leva o juiz a extinguir o processo nesse momento? A extinção acontece quando o juiz detecta algum problema, algum vício que impede o prosseguimento ou julgamento da questão principal, do mérito. E aí, essa extinção pode ser de 2 tipos. Quais? Pode ser uma extinção sem resolução de mérito. Está baseado nas hipóteses do artigo 485 do CPC. Acontece, por exemplo, quando falta um pressuposto processual, tipo a petição inicial ser inepta e o autor não corrigir. Ou quando falta uma condição da ação, como a ilegitimidade da parte ou a falta de interesse de agir. Ou ainda se o autor abandonar a causa se houver litispendência ou coisa julgada. São vários motivos que impedem o juiz de analisar o pedido em si. Entendi. O processo acaba, mas a questão principal não foi decidida. A pessoa poderia talvez tentar de novo, corrigindo o problema? Exatamente. Na maioria dos casos de extinção sem mérito, se o vício for sanável e for corrigido, a parte pode propor a ação novamente. Certo. E qual o outro tipo de extinção? É a extinção com resolução de mérito, baseada no artigo 487 do CPC. Aqui, o juiz até analisa algo relacionado ao mérito, mas decide encerrar o processo por um motivo específico previsto na lei. Por exemplo, se o juiz reconhecer a ocorrência de decadência ou prescrição, que são matérias de mérito que fulminam o direito, ou se o réu reconhecer o pedido do autor, ou se as partes fizerem uma transação. Ah, então nesse caso a questão de fundo é, de certa forma, resolvida ou definida, né? Não dá para simplesmente entrar com a mesma ação de novo. Exatamente. A decisão aqui faz coisa julgada material, impede a rediscussão daquela questão. É importante notar que, mesmo nessas hipóteses do 487, para o juiz aplicar aqui no 354, geralmente a questão já tem que ter sido debatida ou ser matéria que ele pode conhecer de ofício e sobre a qual as partes já tiveram chance de falar, por causa dos artigos 9º e 10. Entendi. E qual a natureza dessa decisão de extinção, seja com ou sem mérito? Em ambos os casos, a decisão que extingue o processo desse momento é uma sentença. E contra a sentença, o recurso cabível é a apelação. Poderia dar um exemplo prático? Uma situação em que o juízo aplicaria o 354? Claro. Imagine uma ação de cobrança. Depois da contestação do réu, que alega, entre outras coisas, que a dívida já está prescrita, o juiz analisa os autos. Ele percebe que, de fato, a prescrição ocorreu e que as partes já debateram isso.
Ele então, depois de garantir o contraditório final sobre esse ponto, profere uma sentença extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no 487, inciso 2º, aplicado via artigo 354. O processo acaba ali. Ou, um exemplo sem mérito, se ele percebe que o autor entrou com a ação no juizado especial, mas a causa tem um valor muito acima do limite permitido, ele pode extinguir sem mérito por incompetência absoluta, depois de ouvir as partes. Perfeito. São situações que impedem o avanço. Ok, super claro. Vamos para a segunda hipótese. O julgamento antecipado total do mérito do artigo 355. Quando o juiz pode fazer isso? Julgar tudo de uma vez. O 355 permite ao juiz julgar o pedido, decidir o mérito da causa logo após essa fase inicial, sem precisar produzir mais provas, como ouvir testemunhas ou fazer perícias. Isso acontece em duas situações principais, descritas nos incisos do artigo. Quais são elas? O inciso I diz que o juiz julga antecipadamente quando não houver necessidade de produzir outras provas. Ou seja, a questão de mérito é unicamente de direito. A discussão é só sobre a interpretação da lei. Ou, sendo de direito de fato, os fatos relevantes já estão suficientemente provados pelos documentos que estão no processo. Não tem mais o que provar. Certo. E a segunda situação? O inciso 2º trata do caso do réu revel. Se o réu foi citado, não apresentou contestação, e ocorrerem os efeitos da revelia, aquela presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, e se não houver requerimento de prova por parte desse réu revel, o juiz também pode julgar antecipadamente. Ah, interessante. Mas mesmo no caso da revelia, o juiz tem que analisar se os efeitos são suficientes, né? Não é automático. Exatamente. A revelia não significa vitória automática para o autor. O juiz tem que ver se os fatos alegados são verossímeis, se as consequências jurídicas que o autor quer derivar daqueles fatos procedem e se não incide nenhuma daquelas exceções em que a revelia não produz seus efeitos, como o direito indisponível, ou se as alegações do autor são inverossíveis ou contraditórias com as provas dos autos. Mas, se tudo se encaixar e o revel não pedir prova, o julgamento antecipado é cabível. E o foco aqui é que a prova documental já basta, basicamente. Na maioria das vezes, sim. No inciso I, a ideia central é que a discussão ou já é puramente jurídica, ou os fatos que importam já estão demonstrados por contratos, e-mails, notificações, fotos, enfim, documentos. Não há necessidade de prova oral ou técnica para formar a convicção do juiz. E aqui também vale a regra de ouvir as partes, artigos 9º e 10º. Fundamental. Antes de anunciar que vai julgar antecipadamente com base no 355, o juiz tem que intimar as partes para que elas se manifestem sobre essa possibilidade. A parte pode querer argumentar que sim, precisa de outra prova, indicar qual fato ainda está controvertido e qual prova pretende produzir. O juiz vai analisar esses argumentos antes de decidir. Entendi. Poderia dar um exemplo de aplicação do 355? Claro, pense numa ação de despejo por falta de pagamento. O autor junta ao contrato de aluguel e a planilha de débitos. O réu contesta, mas não nega a existência do contrato nem a inadimplência em si. Apenas discute o valor de uma multa ou juros, questão que pode ser resolvida pela análise do contrato e da lei. Nesse caso, não há necessidade de ouvir testemunhas sobre se houve ou não pagamento. O juiz, após ouvir as partes sobre a possibilidade, pode julgar antecipadamente o mérito, decidindo sobre o despejo e o valor devido. Faz todo sentido. Evita uma audiência que não traria nada de novo. Exato. Ou uma ação declaratória de inexistência de débito, onde o autor diz que nunca contratou com a empresa X e a empresa não consegue juntar nenhum contrato ou prova da relação jurídica. Se a discussão se resumir a isso e não houver outros fatos a provar, o juiz pode julgar antecipado. E a decisão aqui, que julga todo o mérito, também é uma sentença, né? Recorrível por apelação. Perfeito. Igual à extinção do 354. Julgou tudo, encerrou a fase de conhecimento naquele grau de jurisdição, é sentença, cabe apelação. Legal. Agora vamos para a terceira hipótese que você mencionou ser uma inovação do CPC de 2015. O julgamento antecipado parcial do mérito, artigo 356. Qual a grande sacada aqui? Essa foi uma das grandes novidades mesmo, muito voltada para a eficiência. O 356 permite que o juiz decida apenas uma parte do mérito, um ou mais pedidos formulados na ação, ou mesmo uma parcela de um pedido, quando essa parte específica já estiver madura para julgamento. Madura em que sentido? No mesmo sentido do artigo 355,
Ou seja, quando um dos pedidos ou uma parte dele se mostrar incontroverso, o réu não contestou especificamente aquele ponto, ou quando ele já estiver em condições de imediato julgamento, porque não precisa de mais provas sobre ele, incisos I e II do 356, que espelham o 355. Entendi. Então, se a ação tem vários pedidos e um deles já está resolvido documentalmente ou não foi contestado, o juiz pode decidir só esse e mandar o resto seguir? Exatamente essa é a ideia. Não precisa esperar todo o processo acabar com a produção de provas sobre os outros pedidos para decidir aquilo que já pode ser decidido. Isso parece muito útil. Pode dar um exemplo? Claro. Um exemplo clássico. Imagina uma ação em que o autor pede duas coisas. 1. O reconhecimento de que um contrato de prestação de serviços existe e é válido. E 2. Uma indenização por danos morais e materiais decorrentes de uma suposta falha nesse serviço. Ok, 2 pedidos. Aí, na contestação, o réu admite a existência do contrato, discute apenas se houve falha ou não e o valor da indenização. Nesse caso, o pedido de reconhecimento da existência do contrato ficou incontroverso, inciso 1 do 356. O juiz pode, então, proferir uma decisão parcial de mérito, já declarando que o contrato existe. E a discussão sobre a falha e a indenização continua? Isso. O processo segue normalmente, com produção de provas, talvez perícia, testemunhas, apenas sobre a questão da falha no serviço e os danos. Mas a existência do contrato já está definida por uma decisão judicial. Que efeitos práticos isso tem para a parte que ganhou essa decisão parcial? Muitos. Essa decisão parcial de mérito, segundo o próprio artigo 356, já transita em julgado separadamente e é considerado um título executivo judicial. Isso significa que a parte que ganhou pode até iniciar uma execução provisória ou definitiva daquela parte, dependendo do caso e do recurso interposto. Nossa, então no exemplo do contrato, se houvesse alguma obrigação já decorrente do reconhecimento, tipo pagar uma multa contratual incontroversa, já poderia ser cobrada? Poderia. O parágrafo 4º do artigo 365 diz que a parte pode liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida nessa decisão parcial. Isso dá muito mais efetividade ao processo. Realmente uma ferramenta poderosa. E qual o recurso contra essa decisão parcial? Não é sentença, né? Porque o processo continua. Exato. Não é sentença. É uma decisão interlocutória de mérito. E o recurso cabível, conforme expressamente previsto no parágrafo 5º do artigo 356 e também no rol do artigo 1015 do CPC, inciso 2º, decisões interlocutórias de mérito, é o agravo de instrumento. Ah, importante essa diferença. Então, 354 e 355 geram sentença, apelação, mas o 356 gera decisão interlocutória de mérito, agravo de instrumento. Perfeito. E o processo continua tramitando na primeira instância em relação aos pedidos ou parcelas que não foram julgados antecipadamente. Muito interessante essa possibilidade. E se não couber nenhuma dessas 3 hipóteses? Nem extinção, 354, nem julgamento antecipado total, 355, nem o parcial, 356. O que acontece? Bom, aí chegamos à quarta e última possibilidade. O saneamento e organização do processo, previsto no artigo 357. Se o juiz vê que o processo não tem vícios para ser extinto e que ainda há questões de fato importantes que precisam de prova para decidir o mérito ou parte dele, ele precisa preparar o processo para a fase de instrução. É isso que o saneamento faz. Ele limpa e organiza a casa para a próxima etapa, seria isso? Exatamente. É uma decisão fundamental para organizar a produção de provas. O artigo 357 lista as providências que o juiz deve tomar nessa decisão de saneamento. E quais são essas providências? São basicamente 5. Primeiro, resolver as questões processuais pendentes se ainda houver alguma, tipo uma preliminar de legitimidade que ainda não foi decidida. Segundo, e muito importante, delimitar as questões de fato sobre as quais vai recair a atividade probatória. Ou seja, fixar os pontos controvertidos, o que exatamente precisa ser provado. Certo, focar no que realmente importa. Isso. Terceiro, definir a distribuição do ônus da prova, ou seja, quem tem que provar o quê. A regra geral é que o autor prova o fato constitutivo do seu direito e o réu prova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
Mas o juiz pode inverter esse ônus em algumas situações e ele tem que deixar isso claro no saneamento. Essa questão do ônus da prova é crucial, né? Crucial. Saber quem tem que provar o quê direciona toda a estratégia das partes na fase de instrução. Quarto, o juiz deve delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. E quinto, designar, se for necessário, a audiência de instrução e julgamento, onde serão ouvidas testemunhas, partes, peritos, etc. Entendi. Então ele define o que provar, quem prova e como vai ser provado, quais provas deferir e quando, marcando audiência. Exatamente. Ele defere ou indefere as provas que as partes pediram, justificando sua decisão. Por exemplo, se uma parte pediu perícia e o juiz acha desnecessária, ele indefere ali. Se pediu testemunhas, ele defere e já pode até mandar intimar. E como essa decisão de saneamento é feita? É só um despacho no processo? Pode ser uma decisão escrita, claro, mas o Código incentiva muito, no parágrafo 3º do artigo 357, que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. O ideal é que o juiz designe uma audiência específica para isso, onde ele conversa com os advogados, delimita os pontos controvertidos e as provas em conjunto com eles. Isso torna o saneamento muito mais efetivo e compartilhado. Essa audiência de saneamento cooperativo funciona na prática? Os juízes costumam fazer? Olha, é o ideal do Código. A prática varia muito. Alguns juízes adotaram bem essa sistemática e ela funciona maravilhosamente, evitando muitos problemas futuros na instrução. Em outros lugares, ainda predomina a decisão escrita, sem tanta interação prévia, mas é uma tendência que o Código quis implementar. E contra as decisões tomadas no saneamento, por exemplo, sobre quais provas produzir ou sobre o ônus da prova, cabe recurso? Sim. Como o saneamento é uma decisão interlocutória que não encerra o processo, as decisões sobre, por exemplo, deferimento ou indeferimento de prova, ou a distribuição do ônus da prova, também podem ser questionadas via agravo de instrumento, conforme as hipóteses do artigo 1015. Entendi. Então, agravo de instrumento tanto para o 356, parcial de mérito, quanto para as decisões do 357, saneamentos. Exatamente. Poderia dar um exemplo de caso onde o saneamento seria o caminho natural? Há muitos. Qualquer caso mais complexo que envolva fatos controversos que dependam de prova oral ou técnica. Por exemplo, uma ação de uso capião. O autor alega que tem a posse mansa, pacífica e com ânimo de dono há tantos anos. O réu contesta, dizendo que a posse era precária ou que houve interrupção. Certo, fatos controvertidos. Claramente, o juiz, no saneamento, artigo 357, vai fixar como pontos controvertidos a natureza da posse, o tempo da posse, a existência de interrupções, vai deferir as provas pedidas, que normalmente seriam a prova testemunhal, ouvir vizinhos, antigos possuidores e talvez uma perícia técnica no imóvel. Vai distribuir o ônus da prova, autor prova os requisitos do usucapião, réu prova os fatos que pedem e vai designar a audiência de instrução. Fica bem claro o papel organizador do saneamento nesses casos. Sem dúvida. Ou numa ação de indenização por erro médico. Pontos controvertidos. Houve erro. Qual foi o dano? Qual o nexo causal? Provas, perícia médica, depoimento das partes, testemunhos. Ônus da prova distribuído. Audiência marcada. O saneamento estrutura toda essa investigação. Saneamento antecipado total, artigo 355, e o parcial, artigo 356. A diferença é o alcance da decisão, basicamente. No 355, o julgamento antecipado é total, o juiz resolve todo o mérito da causa, todos os pedidos, a decisão é uma sentença e põe fim à fase de conhecimento naquele grau de jurisdição. O processo acaba ali, sujeito a recurso, claro. Certo, resolve tudo. Já no 355, o julgamento antecipado é parcial. O juiz resolve apenas uma parte do mérito. Um pedido, alguns pedidos ou uma parcela de um pedido que já está madura. O restante, que ainda depende de prova, continua tramitando. A decisão é interlocutória de mérito, cabe agravo de instrumento e o processo segue para a instrução da parte não decidida. Então, 355 é fim de jogo. Naquela instância, 356 é continua o jogo, mas com uma parte já definida. Ótima analogia. Exatamente isso. E você mencionou algumas vezes, mas vale a pena reiterar. Os princípios do contraditório da não surpresa são aplicáveis em todas essas hipóteses, né? Antes de extinguir, julgar total, parcial ou até mesmo sanear, definindo o ônus da prova de forma diferente. Absolutamente. É mandatório.
Os artigos 9º e 10º do CPC são cláusulas gerais que permeiam todo o processo. O juiz não pode tomar nenhuma dessas decisões e extinguir 354, julgar totalmente 355, julgar parcialmente 356 ou mesmo sanear 357, especialmente se for inverter o ônus da prova ou resolver questões importantes sem antes dar às partes a oportunidade de se manifestarem especificamente sobre aquela possibilidade ou questão. E a jurisprudência, os tribunais superiores, como STJ e STF, confirmam essa necessidade. Tanto do STJ quanto do STF, reforçando a indispensabilidade do contraditório prévio. Por exemplo, o STJ tem vários precedentes dizendo que, mesmo que o juiz entenda que o caso comporta julgamento antecipado 355, ele deve intimar as partes antes. Da mesma forma, o STF já decidiu que não se pode extinguir o processo, mesmo por matéria de ordem pública que o juiz possa conhecer de ofício, sem ouvir as partes antes. É uma garantia fundamental. E tem outro princípio importante que entra em jogo, né? Aquele de tentar salvar o processo, a primazia do julgamento de mérito. Sim, muito bem lembrado. O artigo 4º do CPC estabelece o princípio da primazia do julgamento de mérito. A ideia é que o objetivo final do processo é resolver o conflito, a questão principal. Então o juiz deve, sempre que possível, tentar superar os vícios processuais para poder analisar o mérito. Como isso se aplica aqui? Por exemplo, antes de extinguir o processo sem mérito por um vício sanável, artigo 354, CC 485, como uma irregularidade na representação da parte ou um defeito na petição inicial, o juiz deve dar oportunidade para a parte corrigir o problema. Artigo 321, artigo 76. A extinção só deve ocorrer se o vício não for corrigido. O artigo 488 do CPC reforça isso, dizendo que, mesmo que haja um vício que levaria à extinção sem mérito, se o juiz puder decidir o mérito a favor da parte a quem o vício aproveitaria, ele deve fazer isso. Ou seja, a extinção sem mérito é a última opção, digamos assim. Exato. O foco é resolver a briga, se possível. E, claro, toda e qualquer decisão tomada nessa fase, seja sentença 354, 355 ou decisão interlocutória 356, 357, tem que ser fundamentada, né? O artigo 489, parágrafo 1º, exige que o juiz explique claramente por que está tomando aquele caminho, quais os fundamentos legais e fáticos. Ele tem que indicar qual hipótese 354, 355, 356 ou 357 ele está aplicando e por quê. Perfeito. Agora, pensando em outros aspectos práticos, a tecnologia, o processo eletrônico, mudou alguma coisa nessa fase? Com certeza facilita, né? O acesso do juiz aos autos é imediato, a análise dos documentos é mais rápida, a própria intimação das partes para se manifestarem sobre uma possível decisão antecipada ou sobre o saneamento fica mais ágil no processo eletrônico. A tecnologia ajuda na eficiência que essa fase busca. E comparando com o código anterior, o de 1973, quais foram as grandes mudanças nessa etapa? Como já falamos, a maior inovação foi mesmo o julgamento antecipado parcial do mérito, o artigo 356. Isso não existia de forma tão clara no código anterior e trouxe uma flexibilidade muito grande para o gerenciamento do processo. Outro avanço foi a ênfase no saneamento cooperativo, artigo 357, parágrafo 3º, incentivando o diálogo entre juiz e partes para organizar a instrução. O CPC de 73 já previa um saneamento, mas o de 2015 deu um enfoque maior na colaboração. Entendi. E a participação de outros atores processuais, como o Ministério Público ou Defensoria Pública, como fica nessa fase? Quando a intervenção deles for obrigatória no processo, por exemplo, o MP em causas que envolvam interesse público ou de incapazes, artigo 178, ou a Defensoria atuando como curador especial, eles também devem ser ouvidos antes das decisões dessa fase, garantindo-se o contraditório em relação a eles também. A lógica dos artigos 9 e 10 se aplica a todos os sujeitos processuais que podem ser afetados pela decisão. Certo. E sobre os recursos? Só para recapitular e ter certeza. Sentença final, extinção no 354, julgamento total no 355, cabe apelação. Decisão parcial de mérito, 356, e decisões no saneamento, 357, cabem agravo de instrumento. É isso? Exatamente.
Essa é a regra geral e a mais importante para fixar sobre os recursos nessa fase. E essas regras do julgamento conforme estado do processo se aplicam a todos os tipos de procedimento? Ou só ao comum? O Código diz no artigo 318 que as disposições do procedimento comum se aplicam subsidiariamente aos procedimentos especiais e ao processo de execução. Então, sim, essa lógica do julgamento conforme o estado do processo, com as devidas adaptações, pode ser aplicada também em procedimentos especiais, a menos que haja uma regra específica diferente naquele procedimento. É a estrutura padrão do processo de conhecimento. Ótimo, acho que cobrimos bastante coisa. Pensando agora em quem está nos ouvindo, especialmente quem está começando a estudar processo civil, que pode parecer um pouco intimidador no início, que dicas finais você daria para facilitar a compreensão desse tema específico? Olha, a primeira dica é: leia a lei com calma. Pegue os artigos 353 a 357 do CPC e leia com atenção, tentando entender a sequência lógica, o que cada artigo permite. A leitura direta da lei é fundamental, né? Fundamental. Depois, tente visualizar o fluxo do procedimento comum. Petição inicial, citação, defesa, réplica, e aí entra essa fase de julgamento conforme o estado do processo. Entender onde ela se encaixa ajuda muito. Contexto geral. Isso. Terceiro, foque nos princípios que a gente conversou. Contraditório e não surpresa, arts 9º e 10º. Eles são a chave para entender por que o juiz tem que ouvir as partes antes de decidir. Quarto, procure exemplos práticos, casos concretos. Leia um pouco de jurisprudência sobre cada uma das hipóteses: extinção, julgamento antecipado, total, parcial, saneamento. Ver como os tribunais aplicam ajuda a materializar a teoria. Ver a coisa acontecendo na prática. Exatamente. E, por fim, tente fazer exercícios, casos simulados. Pegue um problema e tente identificar. Aqui caberia extinção, por quê? Caberia julgamento antecipado, total ou parcial, ou teria que ir para o saneamento. Tentar classificar as situações ajuda a fixar os critérios de cada hipótese. Excelentes dicas. Praticar a identificação mesmo. É isso. É uma matéria que exige um pouco de atenção aos detalhes, mas entendendo a lógica e os princípios, fica bem mais tranquilo. Com certeza. Bom, depois dessa conversa super detalhada, fica muito claro que essa fase do julgamento, conforme o estado do processo, é muito mais do que um simples passo burocrático, né? É um momento central onde se concretizam garantias constitucionais e se busca ativamente a eficiência do sistema de justiça. Sem dúvida alguma. É uma etapa que reflete diretamente a tensão e o equilíbrio entre a necessidade de dar uma resposta rápida e efetiva, eficiência, e a obrigação de garantir um processo justo, com ampla defesa e contraditório, garantias. Compreender bem essa fase, suas hipóteses e seus fundamentos é absolutamente essencial para quem quer atuar no direito processual civil, seja como advogado, juiz, promotor, defensor. É o coração de gerenciamento do processo. Uma compreensão essencial para a prática de um processo civil que seja, de fato, justo, efetivo e alinhado com a nossa Constituição. Exatamente. E fica talvez uma reflexão final, né? Como a gente pode continuar aprimorando essa fase? Como usar as ferramentas que temos, inclusive a tecnologia, como você mencionou, para tornar essa triagem ainda mais inteligente e célere, mas sem jamais, jamais, abrir mão das garantias fundamentais das partes. É um desafio constante. Uma excelente questão para a gente continuar pensando a respeito. Muito obrigado mesmo por essa análise tão profunda e clara. Foi realmente uma aula. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer conversar sobre um tema tão relevante. E a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pela atenção. Esperamos que esta análise detalhada sobre o julgamento conforme o estado do processo tenha sido útil e esclarecedora para os seus estudos. Continuem acompanhando o Concurseja. Temos sempre novas aulas e conteúdos preparados especialmente para quem está nessa jornada de aprendizado e busca pela aprovação. Não deixem de conferir nossos outros cursos e materiais lá no canal Concurseja. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima!